Em nome de Deus, seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciando esse santo serviço de culto, vamos cantar o hino 48. Vamos continuar esse santo serviço de culto, amados irmãos, aguardando o tempo da oração. Iremos cantar o hino 267.
Vamos, neste momento, queridos irmãos e irmãs, aos pés do Senhor, com oração, apresentar a Ele as nossas petições, confessar ao Senhor as nossas faltas. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Fale com Cristo. Fale com Deus. Fale com quem fez os céus e a terra. Converse, tenha intimidade, tempo de intimidade com Deus nesse momento. Fala para Ele todas as tuas faltas, confesse, peça perdão. Não tem nada que possamos ocultar do Senhor. Ele tudo conhece, tudo vê. Os teus pensamentos mais ocultos são conhecidos de Deus. Então, se alguma coisa que temos pensado, temos feito, confessemos nossas faltas ao Senhor. E confiemos no Senhor. Deus não é teu funcionário, uma pessoa que te serve na tua casa. Deus é Deus, nos céus e na terra. Ele não depende de você. Você, eu, nós somos dependentes dele. Que nunca confundamos essa hierarquia para que não venhamos a ter frustrações nas nossas vidas. Confiando que Cristo vive, confiamos que Ele intercede por nós, é que devemos buscar o Senhor em oração. Em comunhão, busquemos a Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, que está nos céus, a Ti, Senhor eterno, nos apresentamos mais uma vez em ato de humilhação na Tua presença, lhe rendendo graças pelo dom da salvação que coube a nós, pelo Senhor eterno, pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas nos céus também. Graças te damos pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela família e por todo o bem que temos alcançado das Tuas mãos. É verdade, Senhor eterno, que vivemos no meio a muitas provações, mas em tudo, Senhor, a Tua mão tem sido maior na nossa vida. Te apresentamos, Senhor eterno, as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas obras, e queremos, Senhor eterno, por essa oração, pedir perdão pelas faltas cometidas na Tua presença. Nos perdoa, Senhor, na multidão da Tua misericórdia, e não nos julgue com a força da Tua justiça, por amor do Teu santo nome. Nos conduza, Senhor, no centro da Tua vontade, e nos caminhos que conduz à salvação das nossas almas também. Permita que ao andar pelas ruas da nossa cidade, ao conversarmos com os nossos familiares, possa resplandecer em nós a luz do Teu Filho Jesus Cristo. Apresentamos nesse momento, Senhor, todos os pedidos de oração do Teu povo, aqueles que pedem porque confiam na Tua providência. Nós apresentamos, Senhor eterno, cada lágrima derramada, cada choro, cada esperança perdida, cada diagnóstico, cada sentença. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e permita, Senhor eterno, que a Tua graça, o Teu poder, a Tua justiça, o dom da saúde, da alegria, da união, possa ser derramado sobre nós no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, a nossa esperança está em Ti. Senhor, a nossa confiança não está em governo, não está em patrão, não está em cliente. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Os médicos vão até onde a ciência permite que eles vão. Os medicamentos fazem o efeito até onde a ciência permite que vá. Senhor eterno, o juiz, o promotor, o advogado, Senhor eterno, os conselheiros, os funcionários, os patrões, os superiores, os clientes, eles agem, Senhor, os gerentes do banco, eles vão até um certo ponto da nossa vida. A partir de um tempo, Senhor eterno, a partir de um limite, todas as coisas, Senhor, só podem acontecer mediante a Tua vontade. Para chegar até lá, para se resolver antes, tudo também é a Tua vontade, Senhor. Por isso nós confiamos somente em Ti e Te pedimos e Te clamamos que haja o manifestar da Tua providência sobre nós. Trabalhe nos corações,
Onde há enfermidade, coloque saúde. Onde há desunião, coloque a união. Onde há perturbação, coloque a paz, a alegria, a providência, a prosperidade, e que o teu nome em tudo seja glorificado. Apresentamos, Senhor, o decorrer desse culto, que nunca venha faltar sobre nós a presença do teu Santo Espírito, e mais uma vez te pedimos, manda do céu um passo da tua palavra, que venha falando com as nossas necessidades, Senhor. Nem sempre aquilo que queremos ouvir, nem sempre o que esperamos receber, mas que seja, Senhor, manifesta sobre nós o teu querer sobre nós. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. A Renite está querendo pegar o irmão Wayne, hein? Irmãos, dos anúncios que nós temos para passar para a Irmandade é a respeito dos nossos cultos online, os nossos cultos também presenciais, que toda a Irmandade tem conhecimento, é sabedora, dos cuidados que devemos continuar mantendo no enfrentamento dessa pandemia. Vivemos um ambiente político muito aquecido. Os jornais, os programas televisivos, todos têm enaltecido muito a questão política do nosso país. Mas, se você não é ministro, se você não é secretário de saúde, se você não é prefeito, nem governador, nem o nosso presidente da República, o conselho que fazemos é que a tua parte, a minha parte, é tomarmos os cuidados necessários. Sem desespero, sem perturbação, achar que tudo vai acabar, mas tomando os cuidados necessários e previsíveis para nós. Higienização de mãos, distanciamento social, não levar a mão à boca, aos olhos, lavar sempre as mãos sempre que possível, cuidando pela tua saúde e pela saúde da tua família. Vai ter um encontro, haverá aglomeração de pessoas, seja na igreja, na casa de um familiar, um encontro de amigos. Não sendo essencial, não vá. Foi, mantenha distanciamento. Cuidado nos encontros, muita comida, pegação de prato, de talheres, pessoas que acabam espirrando, tossindo em cima daquelas ferramentas que você vai usar para pegar comida, bebida. Cuidado com muito álcool. Se você bebe socialmente, cuidado, não exagere, porque quando você exagera, você acaba perdendo toda a sua precaução. Então, é tempo de cuidado. Tá bem assim? No demais, os irmãos são conhecedores da necessidade da igreja. Também reforçamos o anúncio no estado de São Paulo. Nós temos uma determinada oportunidade para quem não está na idade de vacinação, comumente chamado de xepa. Você se apresenta nos postos de saúde ao final do expediente para que não haja destruição, perca das vacinas que não foram utilizadas. Eles estão imunizando as pessoas que aparecerem. Apareça lá. A gente vai em tanto lugar sem compromisso, vai no posto de saúde, não tem fila, está sobrando dose e vai ser imunizado você e os seus familiares. Aqueles que se imunizam, continuem com os cuidados, porque se na tua família, no meio da tua parentela, as pessoas ainda não estão imunizadas, você também tem um dever social de preservá-los. Tá bem assim? No próximo domingo, às 16 horas, haverá serviço de ensaio musical na igreja da CCA, aqui em Alphaville. Se você é músico, se você tem habilidade nos hinos sacros que nós cantamos, você toca instrumento de sopro, de corda, violino, cello, viola,
instrumentos clássicos. Se você é de alguma igreja que não está tocando, ou você foi afastado da comunhão da tua igreja por algum motivo, você é muito bem-vindo. Entre em contato com o número de WhatsApp que nós temos aqui. Se cadastre, não para que você seja filtrado, mas se cadastre para que seja seguro o teu lugar na igreja. Haverá esse serviço de ensaio, todos são bem-vindos. Não exigimos carteira de membro, não exigimos que você esteja com alguma atividade aprovada na tua igreja. Nós iremos pedir somente a tua comunhão e que, junto a nós, possamos juntos pedir a guia do Espírito Santo em tudo nas nossas vidas. Próximo domingo, 16h, ensaio nesta congregação, um encontro que o Senhor quer ter com a tua alma. Se você sabe de algum músico que seja afastado por que motivo for, por favor, comunique esse serviço, comunique esse ensaio e que o Senhor possa prosperar a vida dele, a sua e de todos nós que estamos aqui para servir a Deus em espírito e em verdade. Tá bem assim? Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em continuação a este culto, amados irmãos, vamos cantar, aguardando a palavra, o hino 206. Glória a Deus. Aleluia. Em comunhão, irmãos, convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro do pregador, Eclesiastes. Iremos ler o capítulo 5. A partir do verso 1, até onde o Senhor der a guia. Eclesiastes 5. Lemos com a ajuda de Deus a guia do Espírito Santo. Amém. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus.
Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas com a tua boca, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província opressão de pobre e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Somente até aqui, irmãos. Amém. A palavra do Senhor está entre nós, está para você, para mim, para toda a nossa família, para toda a nossa querida Irmandade. Palavras de conselhos, irmãos. O proveito da terra é para todos, e até o rei se serve do campo, por assim dizer, que não existe coisas pequenas e coisas grandes. Nas coisas menores, todos se beneficiam dela, todos necessitam dela. Olhando por valor, na casa do rei, você vai encontrar especiarias, vai encontrar joias, você vai encontrar vasos caríssimos, artigos de ouro, de prata, de pedras preciosas. Há na mesa do rei, há na mesa das pessoas muito ricas até hoje, artigos de muito valor. Saibam os irmãos que há pessoas que tomam de contínuo bebidas que custam cada garrafa dezenas de milhares de reais, e elas tomam e não as fazem falta o dinheiro. Há comidas que uma porção pequena, tem uma fortuna o custo dela. Seja porque é difícil de preparo e você vai ter um chefe especialista para preparar, seja porque é um item muito difícil de comprar, de alcançar. Tem muitos itens que são utilizados nas comidas, na alta gastronomia, que vêm do mar ou vêm do campo, e são itens muito exclusivos, e eles são muito caros. Não sei se são bons, se não são, porque nunca comi. E
O rico, o rei, o milionário, ele também come maçã, banana, alface, arroz, batata. Então, por mais que ele tenha condição de alcançar coisas grandes, ele também se serve do campo. Ele se serve daquilo que está disponível para mim e para você. Essa é a natureza humana. O grande tem as mesmas dores, tem os mesmos medos do que os pequenos. Um homem muito rico, um rei, sente a mesma dor de dente do que uma pessoa muito simples. Tem as mesmas perturbações a respeito da criação dos filhos, a respeito do dia de amanhã. O rei se serve do campo. Por que o Senhor nos lembra dessas coisas, irmãos? Para que tenhamos consciência de que você, mudando ou não o seu status social, as suas condições, a vida que você leva, os medos que você precisa dominar, eles continuarão a existir. Porque esses medos, eles não te perseguem. Eles são a sua essência. Então você não luta contra um medo mudando de uma situação social, mudando de uma cidade, mudando de uma casa. Você enfrenta as tuas perturbações debaixo da comunhão do sangue de Jesus Cristo, mas você enfrentando você mesmo. Você cuida de você, dos teus pensamentos, dos teus medos. E a palavra do Senhor, irmãos, neste culto, dá muita ênfase a respeito de votar e não cumprir, de falar demasiadamente. Porque no plano, irmãos, espiritual, temos prova da transcrição bíblica, em que muitas das coisas que aconteceram deu-se pela manifestação da palavra de Deus. Logo, se somos feitos à imagem e semelhança do Criador, há muita importância, amados irmãos. Viu, irmão Bruno? Há muita importância de tudo aquilo que sai da tua boca. Irmãos, aqui está o conselho de uma pessoa sábia, de que é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga ao anjo que foi erro. Aqui está falando que quando você vota alguma coisa, você profere um voto, uma coisa que você vai fazer, pagando uma benevolência que você alcançou, e você não o faz, não adianta depois pedir perdão. Porque o Senhor conhece o teu coração, e poderá haver a ira de Deus contra a tua falsidade. É profundo, irmãos. É profundo, porque todos nós temos algum ambiente na nossa vida em que nós falhamos em algum projeto que nós fizemos com Deus. Aqui não é uma igreja de santo. Nós estamos buscando santidade. Aqui não é uma igreja de perfeitos. Nós estamos buscando a perfeição. A santidade e a perfeição que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem muitas igrejas
em que quando você frequenta, quando você assiste aos cultos, começa a participar da comunhão daquela igreja, você começa a se sentir, irmãos, uma pessoa horrível. Porque todos falam com uma soberania de palavras que são perfeitos, que não fazem, que não agem, que não procedem de maneiras erradas. E a gente vai começando a se achar, fala, meu Deus, acho que não sou digno nem de frequentar essa igreja. Hoje nós não estamos pregando que somos perfeitos. Nós estamos pregando que todos que estão acompanhando esse culto, recebendo essa palavra, o ministério da Congregação Cristã Apostólica, a nossa igreja por essência, a nossa irmandade por essência, nós somos errantes também, mas nós estamos buscando a perfeição, buscando a santificação, que é Jesus, o Cristo, nosso Salvador. Então todos nós nos enquadramos na palavra. Todos nós, se alguém fala que não, pecando está. Todos nós nos enquadramos nesta situação de contender, de fomentar a ira do nosso Deus por termos renunciado, descumprido, desfeito um voto que fizemos. E aqui a palavra está, que melhor que não vote do que vota e não cumprir. Porque tem poder nas tuas palavras. Amados irmãos, que sobre nós venha mais uma vez o perdão e a misericórdia do nosso Deus. O Senhor conhece os nossos corações e que Ele possa limpar todo o mal que tenhamos cometidos a nós mesmos por essa palavra. Mas que fique para nós o conselho, amados. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você vota. Cuidado com o que você pensa. O Senhor tem o melhor. Mas se você buscar o pior, você cumprirá o que sair da tua boca. Tem conselho em diversos pontos da palavra de que devemos estar atento ao que sai das nossas bocas. Devemos estar atentos às obras das nossas mãos. Uma pessoa, um atleta de alto desempenho, que participa de um time, de uma equipe, ele tem que respeitar o treinador, ele tem que tomar os cuidados com a própria saúde, ele precisa agir de maneira a atender ao que foi solicitado à equipe dele, isso seja no esporte, seja no ambiente de trabalho. Se um agente começa a agir de maneira dissoluta, ele é afastado, ele é destituído, ele é substituído. E na nossa vida cotidiana, o Senhor quer nos abençoar, mas o Senhor pede para nós que tenhamos comunhão de contínuo com Ele. Então, se você é precipitado em falar mal, se você é precipitado em tomar atitudes na tua vida que não são correspondentes a um servo, uma serva de Deus, você está desta maneira afastando a bênção da tua vida. Então hoje o conselho do Senhor vem para nós, para que nós não precipitemos a nossa boca e nem o nosso coração se apresse a pronunciar palavras algumas diante de Deus. Então, ouça o que Deus quer falar com você. Respeite o que o Senhor quer falar com você. Se você tiver a tua mente ocupada, se você tiver teu coração contristado,
e você estiver na presença de Deus, seja na comunhão da tua oração, seja à frente de um culto pela internet, ou seja frequentando uma igreja, não importa onde você está, mas como você está. Se você no momento de comunhão, de buscar a Deus em oração, só você fala, se você ficar lamentando, botando ordem em Deus, faça isso, faça aquilo, o conselho é para todos nós, que falemos menos e busquemos mais a comunhão com o Espírito Santo, com o nosso Deus. Irmãos, não pensem que o Senhor se esqueceu de você, que se esqueceu de nós. No caminho da nossa vida, a prova, a tentação, que são a maneira como está sendo construída a tua história. Outro não passou, outro não enfrenta, outro não a suporta. Mas sobrevém nas nossas vidas algumas perturbações que precisamos estar guiados por Deus em todo. A tentação, irmãos, a tentação de falar mal de um amigo. Suponhamos, eu esteja com o irmão Bruno e eu começo a falar mal de um amigo dele. E falo, e falo, e falo, e falo. O irmão Bruno está só ouvindo. E ele não julga, não fala, não comenta e acabou o assunto. Agora o irmão Bruno pega de uma pessoa que ele quer bem e ele consente. Ele fala, é isso mesmo, essa pessoa não presta. A partir daquele momento, ele caiu numa tentação. Eu, possuído de um espírito mau, vou até o amigo dele e falo, ó, sabe quem falou isso de você? O Bruno. Não é isso? São tentações que estão na nossa vida. São tentações que estão no nosso caminho. Mas o Senhor nos instrui por essa palavra. Ainda que venham a tentações, receba essa palavra como vinda de Deus, receba esse conselho como vindo de Deus, fale menos, o que você falar, cumpra, que não saia da tua boca palavra de maldição, mas que a sua boca seja uma fonte inesgotável de alegria, de prosperidade, de boas profecias, de amor, de união. Irmãos, da onde sai, pelo fruto se conhece a árvore. Se da tua boca só sai coisas boas, você é uma pessoa boa. Se da tua boca só sai lamentos, críticas, acusações, você vai murchando, você vai morrendo. E o Senhor não tem planos de destruição. O Senhor tem planos de exaltação e de vida eterna. Então, a palavra do Senhor hoje vem nos instruindo que se precisamos mudar alguma coisa na nossa vida, o Senhor encerra o nosso estágio anterior e apaga todas as nossas transgressões, as nossas más obras, no nome do Senhor Jesus. E que possamos viver uma vida digna, abençoada por Deus, seguindo os preceitos do Senhor nas nossas vidas. Pega, irmãos, um líder, aquele mesmo líder que falamos no começo, que toma parte de comidas caríssimas, bebidas caríssimas, uma pessoa que tenha destaque na sociedade, e veja se ele vai ser um acusador. Vai ser coisa difícil
você pegar alguém acusando. Porque ele está preocupado em ter prosperidade em todos os caminhos dele. Então, amados irmãos, cuidado. No caminho da prosperidade, da saúde, do amor, de um casamento unido, está a predisposição de um esposo não brigar com a esposa, de uma esposa não brigar com o esposo. Ao invés de você reclamar da comida que lhe é servida, faça uma comida boa para tua esposa. Um feijão caldoso, um arroz do jeito que ela gosta, uma carne, por mais simples que ela seja, bem feita, ela vai ficar saborosa. Uma carne dura, coloca na panela de pressão, ela vai ficar macia e gostosa. Faça um compromisso de mudar a natureza das coisas. Pega, irmão, uma casa simples que você quer que prospere, mantenha ela em ordem, pintada, bem adornada. Não é o custo, não é o valor, mas é a essência que o Senhor está falando para nós nessa palavra. O Senhor quer uma essência de homens e mulheres prontos para serem abençoados por Deus. Uma comida que te faz mal. Se você comer, você vai passar mal. Quem tem problema de pressão alta, diabetes, se comer muito carboidrato, macarrão, vai passar mal. Então você sabe aquilo que te faz mal e aquilo que te faz bem. Faça o bem. Pratique o bem. Você vai ver que as coisas que estão ruins na tua vida, as enfermidades, as perturbações, os maus pensamentos, eles vão sumir da sua vida. Eles vão se dissipar da tua vida. Nós queremos, irmãos, nós somos mal acostumados de frequentar um culto e que o Senhor, pela multidão da misericórdia, vem e sentencie o final da nossa prova. Mas hoje o Senhor não quer que você se sinta confortável, derramado, depois de um culto. O Senhor quer que você se sinta confortável, próspero, por uma vida inteira. E o caminho que o Senhor escolheu para falar conosco são esses conselhos. Então receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Que sejamos tardios em falar, mas que quando falarmos, que possamos falar coisas que sejam de prosperidade. Vai encontrar com alguém? Calma. Não saia atropelando e falando tudo o que você pensa. Filtre. Se prepara antes. Faça um rascunho de como você pode conduzir aquela conversa para uma coisa boa, para uma coisa próspera. Precisa chamar a atenção do teu filho? Cuidado como você vai se dirigir a ele. Se você colocar uma maldição na cabeça dele, falando que ele nunca vai ser nada, ou que ele vai ser maldito, que ele não presta, as tuas palavras têm poder. Você está sentenciando uma maldição na vida dele. Seja repreendida toda sorte de maldição, irmãos, nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, na vida dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos, do teu negócio, do teu emprego. Abençoa. Fala, Senhor, é aqui que o Senhor tem aberto a porta, vai prosperar em nome de Jesus. O Senhor vai pegar uma porta pequena e vai alargar a porta. Se você tiver a predisposição em adorar a Deus em espírito e em verdade e ser um abençoador daquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Irmãos, é o curso da palavra. Seja onde estiver a tua necessidade, seja como estiver a tua casa, parta daqui para exaltação, para cura, para libertação, para prosperar todos os bons caminhos do Senhor na tua vida. Cuidado com o que fala, com o que vota. Se votar, cumpra, mas tenha na tua boca
palavra de vida eterna. Não amaldiçoe a tua enfermidade, o teu estado. Repreender, sim. Você pode repreender em nome do Senhor Jesus e o Senhor ouve o que sai da tua boca. E o Senhor cumpre o que sai da tua boca. Então faça um propósito com o Senhor de ser agradável e irrepreensível na presença de Deus todos os dias em que você viver. Pode sonhar coisas grandes? Deve. Posso almejar saúde para o meu corpo? Deve. Devo profetizar todos os dias para mim que o Senhor está comigo, que há saúde no meu corpo? Deve. Devo profetizar para minha casa que o mal está afastado, está repreendido toda sorte de espírito maligno, dos meus filhos, que a bênção, a proteção, a prosperidade de Deus está na cabeça deles, na minha? Deve. Na minha porta de emprego? Deve. Conheça o poder que Deus deu na tua vida, no teu pensamento, na tua boca, naquilo que você escreve. Haverá sentenças que serão escritas, ditas e pensadas por você. Que sejam prósperos os nossos caminhos e que o Senhor em tudo por nós seja exaltado, meus irmãos. Que haja prosperidade e saúde no meio de nós. E que por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em agradecimento, amados irmãos, vamos buscar a face do Senhor em oração. Tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, ó Pai. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos a nossa voz mais uma vez em oração, agora em ato de agradecimento por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo e que por esse mesmo nome está sendo encerrado. Te somos gratos, Senhor, pelos hinos entoados, pela oração que Tu tem dado à igreja, pelos conselhos e maiormente pela Tua palavra. Ó Pai de misericórdia, Te somos gratos, Senhor, porque Tu se lembrou de nós mais uma vez e nós Te pedimos, Senhor, permita que tenhamos condições, tenhamos as ferramentas necessárias para colocar em prática a Tua boa palavra. Que possamos ver, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos caminhos, na nossa família, nos nossos afazeres, o prosperar que vem da Tua vontade sobre nós. Graças Te damos em tudo, Senhor, e pedimos a Ti, ó Pai, permissão para entrar no Teu santuário mais uma vez. Por essa palavra, Senhor, que Tu tem mandado para nós, que devemos ter sempre palavras de vida eterna nas nossas bocas, nós Te pedimos, Senhor, para toda petição, enfermidade, causas, situações difíceis que o Teu povo tem enfrentado, às vezes enfermidades na própria carne, às vezes enfermidades nos entes queridos, às vezes pessoas que nós gostamos, que temos lamentado junto, enfrentado junto, as perturbações do dia a dia, as depressões, os caminhos fechados, os maus encontros. Ó Pai, que a Tua palavra tenha poder e comece a cumprir agora na vida dos Teus filhos. Que no lugar da enfermidade, que haja saúde, e saúde com abundância no nome de Jesus. Senhor eterno, que toda lágrima seja secada, lágrimas de lamento, de perturbações, de frustrações, de luto, que todas as lágrimas se sequem no nome do Senhor Jesus, e que no lugar do lamento, Senhor, se houver lágrimas, que haja lágrimas de alegria, de contentamento, de união, de renovo, de prosperidade, de paz, na multidão da Tua misericórdia. Haja saúde no meio de nós, Senhor, que haja prosperidade que vem das Tuas mãos sobre nós. Prospera, Senhor, os nossos afazeres, prospera a vida dos nossos filhos, prospera os nossos casamentos, prospera os bons encontros dos Teus filhos, que haja reencontro, Senhor, daquilo que se perdeu, e permita que sobre nós haja a luz do Teu Filho Jesus Cristo, guiando nós pela presença do Teu Santo Espírito sobre nós. Graças Te damos em tudo, Senhor, na certeza de alcançar. Te pedimos, Te agradecemos em Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém.
Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 254, 254.
Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.